blockchain é uma tecnologia ainda muito misteriosa. Tá? Frequentemente ele é confundido com Bitcoin ou outras criptomoedas. Sim, quais são as grandes aplicações atuais, além das criptomoedas, que trarão benefícios à sociedade e abrem oportunidades para empreender e inovar? Cal. Ele vai permear todas as transações, vai permear todas as transferências de ativos. Então, a gente falar quais são, aonde ele vai ser aplicado em tudo. Num primeiro momento, a gente começou com transações financeiras, que é o mais fácil. É o mais fácil porque a gente já sabe fazer. Há 2000 anos a gente faz transação financeira. Já fizemos com sal, já fizemos com moeda, agora fazemos com cartão de plástico. Né? E à medida que a gente vai aprendendo, nós vamos criando novos usos, a gente vai experimentando novos usos. Então agora nós já estamos, da moeda passamos para ação, passamos para security. Daqui a pouco nós vamos fazer rastreamento de cadeia de suprimento, quer dizer, já estamos fazendo, já tem algumas coisas. Depois nós vamos passar para registros de dados, identidade, proteção de privacidade. Aí vamos a saúde, propriedade intelectual. Você tem recentemente lançado uma plataforma chamada Peer, do Banco Central, CVM e SUSEP, que são os órgãos reguladores basicamente de bancos, empresas de capital, de mercado de capitais e de seguradoras, onde eles usam o blockchain como uma ferramenta para dar transparência nos documentos que eles precisam trocar entre eles, ter um lugar com a versão única daquele documento distribuído entre eles, onde eles consigam ter acesso, sugerir alterações, assinar eventualmente. Esse processo é um processo extremamente burocrático, antes tudo em papel, manual, muitas indas e vindas de documentos, então é um caso real. A gente já tem casos reais de cadeias de suplementos sendo criadas, transferências bancárias. Tem um aplicativo hoje do Santander que oferece, talvez muita gente tenha visto um aplicativo de remessa internacional que o Santander lançou e nem saiba que tem blockchain por trás. Assim, ele oferece a possibilidade de você enviar dinheiro para qualquer região onde o Santander esteja em segundos, como se fosse um TED internacional. E como o Cal comentou também, isso eventualmente é inerente à população que está consumindo isso. O blockchain está ajudando as pessoas a tornar uma transferência que antes podia ser altamente custosa, demorar eventualmente uma semana para chegar no local de destino, num TED, numa transferência automática. Blockchain como tecnologia tem uma possibilidade infinita de aplicações, e acho que o que a gente pensa hoje e se fala muito sobre blockchain é porque o impacto dessas aplicações, quando elas estiverem em produção de fato, pode ser muito grande. Então, para um cidadão comum, falar como é que o blockchain vai me afetar, para um empresário, como é que o blockchain vai me afetar. O blockchain traz várias... é possível, tem um potencial de aplicação e traz vários benefícios, principalmente em relação a custo, tempo de registro, a antifraude. Então, necessidades de negócio que venham a ser beneficiadas por esses tipos de propriedades são onde o blockchain vai ser mais útil e, consequentemente, vai poder transformar modelos de negócio como os que o Cal citou na fala dele. É super importante falar que ela não está pronta ainda. Tá? A aplicação que a gente tem efetiva, que funciona, é o Bitcoin. É a aplicação que, enfim, a gente escuta, né, vê a utilização realmente, mas que tem muita coisa para a gente desenvolver. A gente, enfim, tem um passo muito grande para chegar a uma experiência do consumidor interessante nos vários projetos de blockchain. Então, a gente vem estudando, é super nova, né? O Bitcoin ele surgiu em 2008, surgiu como sistema em 2009, e a gente está não tem nem ideia, vai completar 10 anos agora. Então, é uma tecnologia que começou a ser efetivamente desenvolvida em idos de 2012, 2014, 2015, e agora, nesses 2 últimos anos, com uma intensidade muito maior. Então, a gente leva aí algum tempo ainda para alcançar toda essa potencialidade que a gente tanto diz que o blockchain tem a alcançar. O que é o blockchain? Onde ele reside? É um software, eu baixo, é um download, está no meu browser, está no meu tablet?
Como é que funciona essa interação dos peers do blockchain, onde ele reside? Como é que minha empresa pode se aproveitar e se beneficiar disso? Como é que eu posso tirar oportunidades de negócio em cima disso? A gente tem até domingo para explicar isso? Ou não? É bem simples, na verdade, simples. Se você não conseguir explicar simples, é uma coisa complexa. Bom, a tecnologia por si só, o blockchain ele está sendo anunciado e de fato ele é um motor de confiança que supre entidades que têm esse papel hoje. Então, no caso do Bitcoin, é bem claro você entender. Assim, basicamente, o que ele faz é uma tecnologia que permite que você efetue uma transação entre duas pessoas que não se conhecem, sendo que a tecnologia faz o papel que hoje faz um banco, por exemplo. Então, porque a gente fala, o blockchain. Na verdade, existe o blockchain do Bitcoin, do Ethereum, do EOS, enfim, e vários. Eu acho uma distinção importante de fazer nesse sentido. O blockchain ela é a forma que as informações são validadas e então registradas. E a maneira que elas são registradas em blocos, né, é o que dá segurança e visibilidade para essas informações e, consequentemente, as aplicações dessas propriedades demonstram as aplicações que ele pode ter. No caso do blockchain, do Bitcoin especificamente, é um blockchain público e privado. Por quê? Porque qualquer pessoa pode fazer parte dessa rede. E é que nós não estamos falando de tecnologia só. Nós estamos falando de um negócio, por exemplo, o blockchain do Bitcoin. Beleza, quem foi que criou esse negócio? Ninguém sabe. O cara, ele era um pseudônimo e o cara desapareceu. Ok, o que aconteceu depois que esse cara desapareceu? Não aconteceu absolutamente nada, o negócio está funcionando e não precisa de um centro. Então ele permite processos que alguns chamam de descentralizados, outros chamam de distribuídos, mas que na verdade é o peer-to-peer. É eu negociando com outra pessoa sem um intermediário de confiança. Quando a gente entra nisso, nós vamos contra 200 anos de educação que nós tivemos, que ela depende de hierarquias, depende de instituições centralizadas. Então, quando a gente fala em identidade, a gente fala em cartório. Quando a gente fala em dinheiro, a gente fala em banco. Quando a gente fala em diploma, a gente fala em universidade. E a maior contribuição que o Bitcoin deu foi falar isso é possível fazer entre as pessoas sem esse intermediário. O que a gente vai experimentar agora é um negócio que é super bíblico, ele vem com choro e ranger de dentes, que é a gente mudar o nosso padrão de quando a gente pensa em fazer uma tecnologia, a gente pensa em banco de dados centralizado, a gente pensa numa hierarquia, quem é o chefe, o chefinho, o peão. Né? A gente foi treinado para isso, nós não fomos educados para a revolução digital e pensar em modelos horizontais. Como é que uma transação que eu fiz 10 anos atrás, que nunca mais vai ser esquecida, entra em conflito com a GDPR? Essa é uma questão realmente bem interessante, porque a questão da imutabilidade ela é muito questionável ainda, se efetivamente é uma feature positiva ou negativa do Bitcoin. Porque, enfim, até um tempo atrás surgiu a notícia que algumas pessoas registraram pornografia infantil no blockchain. E aí, pelo fato da imutabilidade, milhares de pessoas teriam nos seus computadores, né, porque baixaram o software do Bitcoin Core, pornografia infantil. E aí? Imutável, não consigo apagar nunca mais. Então, existem diversas questões ainda que são extremamente discutíveis dentro do blockchain. A imutabilidade é uma delas. Numa era de transparência, né, numa era que você exige um determinado comportamento, ou seja, todos nós estamos efetivamente nus a essas novas tecnologias, não está em forma, não é mais opcional. Você vai ter que ter um comportamento que você não queira apagar seus registros. Infelizmente, tem sempre um trade-off. Você tem a transparência do homem público que a gente quer eleger agora, mas isso não pode valer só para ele, né? Isso, se você quer
exigir alguma coisa de alguém, você também vai ter que entrar nessa dança. Então nós vamos ter que mudar os nossos processos, nós vamos ter que aprender a conviver com esse tipo de coisa e talvez ser mais criterioso nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente publica, né, nas opiniões que a gente emite. Nós não temos mais um intermediário para apagar, né? Aquilo que a gente escreve, que ofende, talvez a gente tenha que começar a pensar antes de começar a escrever. Né? Colocar um bafômetro na rede social para não publicar as coisas de noite, de madrugada, essas coisas. Se você for conversar com alguém mais libertário em relação à tecnologia, e falar de democracia líquida, a gente usa sempre o exemplo da Câmara de Vereadores, por exemplo. Você tem uma Câmara de Vereadores para fazer a gestão da distribuição, basicamente a distribuição de orçamento numa cidade, de qualquer feito. Mas, seguindo o modelo do blockchain, se você já tivesse a tua wallet com uma identidade ali digital gravada, onde você recebesse as propostas da prefeitura, dizendo, a gente quer gastar tanto do orçamento para reasfaltar a cidade. Você coloca lá a proposta, você estipula qual o percentual de aceitação para que ela seja aprovada. Quem quiser votar, vota. Chegou naquele percentual, aquilo está aprovado. Então, se eventualmente aquele vereador que você votou não ganhou, ganhou aquele que você não gostava, que não defende as suas ideias e que gera um custo para a cidade, aquilo não necessariamente precisa mais existir. Como o blockchain ele endereça cenários de negócio reais, assim, situações onde você tem um número grande de participantes, você tem participantes de uma cadeia que eles existem só para fazer processos de validação de informação, de conciliação de valores, de auditoria, que são coisas nativas da tecnologia blockchain, ela faz por si só isso, pelo modelo dela. Então, assim, aí você começa a reduzir o número de participantes, você começa a reduzir o prazo de liquidação, você começa a ter ganhos reais e efetivos fazendo essas análises que o Cal comentou. Primeiro, tendo o sponsor, montando um grupo multidisciplinar, identificando o teu processo atual, identificando onde você quer chegar, identificando os benefícios do blockchain e aí executando. Assim, teste é acerto e erro. Vai testando, vai acertando, vai evoluindo e até você conseguir colocar isso em produção. Tem muita indústria que vai entrar ainda no negócio, mesmo banco, a indústria financeira, assim, são, 5% das instituições, para não falar 2%, que estão testando o blockchain. Então, assim, tem muito mercado ainda. É um negócio de longo prazo, tá? É uma maratona, não é uma corrida de 5K. Eu acho que tem muito espaço, isso é consenso, ou seja, a gente está no começo mesmo. TI, especificamente, tecnologia, é uma área que é majoritariamente composta por homens, né? Mas eu acho que ela só é assim sei lá por que motivo, porque não tem mais mulheres interessadas em fazer parte, ou em fazerem faculdade de tecnologia, fazer etc. engenharia é chato, né, cara? Pois é, então, mas isso tem aumentado muito. E eu raramente tinha visto ou encontrado ou conhecido mulheres que trabalhavam como desenvolvedoras, efetivamente. Hoje a gente tem em torno de 35 pessoas no time de tecnologia no mercado Bitcoin. A gente tem 4 mulheres lá, ou seja, são mais de 10%. Então, a gente se preocupa, e quando chega um currículo de uma mulher que quer aprender, falar sobre Bitcoin, a gente se preocupa em entrevistar, justamente para poder ter esse equilíbrio de gênero, mas são raros os currículos que chegam de mulheres em tecnologia. Então, é um espaço e um caminho muito aberto aí para quem tiver interesse em aprender. A parte regulatória é muito sensível, né? O que o regulador tem interesse em conseguir, como regulador, proteger o cidadão comum de um risco que ele não conhece, né? Então, por isso que existem leis regulatórias para lidar com o valor mobiliário, né? E a tecnologia do blockchain permite, por exemplo, que você faça, como existe lá fora, ICOs, captação ou venda de equity, né, que é um mercado que pode ser profundamente transformado por conta da tecnologia do blockchain, mas por ele já ser regulado, esse é o tipo de mercado que a gente precisa fazer os protótipos e validá-los e eles serem autorizados antes de entrarem em prática. Então, cada país está lidando com isso de uma forma. Então, tem países que os ICOs já são permitidos,
No Brasil, quando você está falando de valor imobiliário, definitivamente não. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença e a presença de vocês. Obrigada. Obrigado.